Boa noite, queridas amigas e queridos amigos que sempre estão conosco neste canal do YouTube do Centro Espírita Cearense. Esse é o momento de nos envolvermos em energias benéficas, em energias salutares, que nos acalmam, que nos asserenam e que nos ajudam a prosseguir, fortalecendo a fé e a esperança. Nesse instante, leremos uma mensagem de 1 Minuto com Jesus, de Pastorino, que nos diz assim: Se me amardes, executareis meus mandamentos. João 14:15. Os ensinamentos do Divino Mestre foram apresentados em função da nossa felicidade. Quem conhece o Cristo ama-o naturalmente. Ele identifica os que o amam de coração. Amar é sentir. Sentir é demonstrar. Jesus quer que guardemos seus mandamentos, porque nesses mandamentos reside a alegria maior, a libertação da alma. Quem ama alguém, procura fazer a vontade desse alguém. O Cristo Jesus é alguém que devemos amar e seguir para a alegria dele e para a felicidade de todos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos fortaleça nesta grande caminhada para o aprendizado do bem. Senhor da vida, nos ajuda a compreender a cada passo que dermos, compreender uns aos outros e entendendo assim o sentido da vida. Dá-nos a fortaleza espiritual, dá-nos a iluminação interior para prosseguirmos nessa jornada, buscando sempre o conhecimento e o exercício do bem a todo momento. Se conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Leitura do Evangelho de hoje, segundo o Espiritismo, capítulo 23, Estranha Moral, itens 3, segundo ao 5º parágrafo. O termo odiar, nessa frase de Lucas, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e a sua mãe, está compreendido nessa hipótese. A ninguém acudirá atribuí-lo a Jesus. Será então supérfluo discuti-la e ainda menos tentar justificá-la. Importaria primeiro saber se ele a pronunciou e, em caso afirmativo, se na língua em que se exprimia a palavra em questão tinha o mesmo valor que na nossa. Nesta passagem de João, aquele que odeia a sua vida neste mundo a conserva para a vida eterna, é indubitável que ela não exprime a ideia que lhe atribuímos. A língua hebraica não era rica e continha muitas palavras com várias significações. Tal, por exemplo, aqui no Gênesis, designa as fases da criação. Servia simultaneamente para exprimir um período qualquer de tempo e a revolução diurna. Daí, mais tarde, a sua tradução pelo termo dia e a crença de que o mundo foi obra de 6 vezes 24 horas. Tal também a palavra com que se designava um camelo e um cabo, uma vez que os cabos eram feitos de pelos de camelo. Daí o haverem traduzido pelo termo camelo na alegoria do buraco de uma agulha. Vê capítulo 16, item 2. Cumpre, ademais, se atenda aos costumes e ao caráter dos povos que muito que influem sobre o gênio particular de seus idiomas. Sem esse conhecimento, escapa a miúde o sentido verdadeiro de certas palavras. De uma língua para outra, o mesmo termo se reveste de maior ou menor energia. Pode, numa, envolver injúria ou blasfêmia e carecer de importância noutra, conforme a ideia que suscite. Na mesma língua, algumas palavras perdem seu valor com o correr dos séculos,
Por isso é que uma tradução rigorosamente literal nem sempre exprime perfeitamente o pensamento e que, para manter a exatidão, se tem às vezes de empregar não termos correspondentes, mas outros equivalentes ou perífrases. O Evangelho nos apresenta no início deste capítulo as mensagens de Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 27 e 33, e Mateus, capítulo 10, versículo 37. Estes evangelhos abordam a temática relacionada à vivência do ódio. Kardec, em seu esclarecimento sobre os textos, nos alerta para a questão do significado de algumas palavras e expressões usadas nos textos bíblicos, mais precisamente algumas tidas como ditas pelo próprio Cristo. Sabemos que cada língua reflete o universo da realidade vivida pelo povo que a fala. Usamos certas palavras e expressões que apenas com o conhecimento do contexto usual de uma determinada comunidade temos o entendimento correto delas. Assim ocorre, por exemplo, conosco, enquanto nação que fala o português. Temos nas diversas regiões do nosso país determinadas palavras e expressões que têm sentido apenas para aquela comunidade que a vivencia em seu dia a dia. Parece até algumas vezes que estamos falando outra língua. As expressões nordestinas e as sulistas são um bom exemplo dessas diferenças. Assim também ocorria na época de Jesus, junto àquela comunidade que formava o povo judeu. Havia em espaços territorialmente pequenos, se comparados com o nosso Brasil e toda a sua extensão territorial, várias comunidades de povos distintos, além dos próprios romanos que dominavam política e economicamente aquela região. Todos aqueles povos tinham suas peculiaridades linguísticas distintas. Os textos dos evangelhos, Antigo e Novo Testamento, nos chegaram através de traduções do latim e do grego. Por exemplo, línguas bem diferentes em suas peculiaridades da língua hebraica. Aliás, sabe-se que o hebreu era uma língua sem muita riqueza linguística. Uma só palavra, algumas vezes, significava mais de uma coisa. Como nós, no português, também temos exemplos. Manga, fruta e manga da camisa, por exemplo. No hebraico, Kardec nos fala da palavra que significa o período da criação, que através das tradições passou a significar o período de 24 horas, um dia. Explica-nos o codificador que a tradução literal tem suas limitações. Em inglês, por exemplo, temos o famoso push, que em português não significa puxar, mas sim empurrar. Tire o cavalinho da chuva não fará o menor sentido para um americano caso seja traduzido literalmente. E estamos falando de línguas contemporâneas. As realidades bíblicas remontam a mais de 2000 anos. Por essa razão, Kardec nos pede zelo e bom senso ao interpretarmos os textos bíblicos. A palavra ódio dos textos acima relacionados está nesse contexto. Até mesmo para nós, que estamos longe da pureza e iluminação espiritual, a expressão "se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe", nos parece sem lógica e até mesmo contraditória com o amor exteriorizado pelo Mestre. Ó Deus, nosso Pai, de misericórdia, aqui, Senhor, mais um Evangelho, prece e radiação, realizado nesta noite de hoje. Ó Senhor, que esse trabalho maravilhoso que é o Evangelho, nós agradecemos o Pai Maior
por essas bênçãos de estarmos juntos. Ó Jesus, faz com que a tua misericórdia abranja todo o planeta, envolva todos os teus filhos em um só fluido de luz e de paz. Rogamos-te, ó Pai, as tuas bênçãos, para que as águas do Evangelho de hoje, elas possam, Senhor, serem fluidificadas, especialmente para nós. Que essas águas possam receber, Senhor, os fluidos salutares, benéficos, que trarão para a nossa saúde harmonia, paz. Abençoa, Senhor, as águas que chegam até nossas casas. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Dai-nos a tua luz sempre, para que possamos prosseguir neste Evangelho, prece e radiação. Que tenhamos a perseverança, Senhor, deste trabalho maravilhoso. Que assim seja.